mas essa daqui que eu vou falar para vocês hoje é uma das principais, é uma das coisas que mais trazem clientes potenciais para comprar, que é o atendimento personalizado. Sejam novamente muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, 12h47. Nessa programação aqui, é a melhor programação para a gente conversar sobre estratégias de negociação imobiliária, para vocês atingirem no mínimo um faturamento de R$ 100.000 por ano, né? A gente busca isso aqui todos os dias. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Tinelli e o tema de hoje será como prospectar clientes, né, com maior potencial para comprar. Isso daí é o que todo mundo quer, né? Afinal de contas, todo mundo quer que apareçam clientes que estejam realmente interessados em comprar imóveis, mas já estejam no seu momento certo de comprar imóveis, né? Afinal de contas, é isso que nós esperamos todos os dias. Esses dias eu falei um pouco sobre lead, o que é lead, para as pessoas terem para a gente poder entender um pouco mais esse conceito, né, da palavra lead, que às vezes também gera um pouco de dúvida. Eu já comentei um pouco aqui em outra oportunidade o que é o lead. E dentro de uma empresa, o lead, ele é aquela pessoa que fornece as informações dela, ela te dá as informações dela, ela te dá um e-mail, ela te dá um telefone, ela te dá um WhatsApp, para quê? Para você fazer contato com ela e partir para o fechamento. E essa pessoa só chegou em você, por quê? Porque você proporcionou a ela uma oferta de valor daquilo que você oferece, tanto de serviço quanto de produto. Então pensa só, se você não oferece isso para o seu cliente, se você não dá um conteúdo, se você não oferece uma ferramenta, se você não oferece um produto legal, se você não oferece um serviço bacana, um serviço que tenha um diferencial, que tenha um método, que tenha alguma coisa que para o seu cliente faça diferença, ele não vai chegar em você, ele não vai se tornar um lead. Ele pode até ficar ali divagando, vendo suas coisas, mas no fundo, ele não vai se tornar um lead. Ele não vai te dar o contato dele para você ligar de volta, para você mandar uma mensagem, para nada disso. Boa tarde, Vitor, tudo bom? Boa tarde. Então, gente, só para eu, né, fazer novamente dar esse conceito para vocês do que é lead. Então, pensem sempre assim: o lead é o meu comprador. Tá, o corretor de imóveis também tem como cliente o proprietário de um imóvel, certo? Por quê? Porque se a gente não tem o cliente proprietário, a gente não tem produto, logo a gente não vai conseguir ter o quê? Nós não teremos o comprador. Então, para essas duas pessoas, vocês precisam oferecer algo de valor como em contrapartida para que essa pessoa te forneça os dados dela e queiram ver um imóvel seu e queiram fazer alguma coisa com o seu produto, com o seu serviço. Mas hoje nós vamos falar especificamente de quem? Do comprador, que nós também, como né, o corretor de imóveis, precisa atrair essa pessoa. E mais que isso, precisa atrair aquela pessoa que tem potencial de compra. A gente não quer só que uma pessoa venha e fique especulando. Nós queremos uma pessoa que, de fato, tenha interesse em comprar algo que você tenha em carteira, tudo bem? E aí, como que nós fazemos para... Qual que é a pergunta que tem que vir aí para vocês quando a gente quer que apareça um comprador que tenha potencial de compra, que seja um comprador qualificado, que ele já está no momento dele, que o comprador ele tem uma linha de tempo muito longa. Ele tem uma linha de tempo aí de 12, 14 meses para ele estar preparado, para ele se sentir pronto para tirar não, vamos dizer assim, não seria o cartão de crédito, mas para representar aqui, para tirar o cartão de crédito do bolso e pagar pelo produto. Então, aqui no nosso caso de imóvel, um diferencial que vai fazer com que você traga
clientes para você, compradores personalizados, é o quê? Que é a oferta de valor que você vai gerar para ele, uma das principais, né? Uma das principais, que não é só isso. Nada que você faça é isolado, você tem que fazer vários processos, várias coisas para fechar um contexto. Mas essa daqui que eu vou falar para vocês hoje é uma das principais, é uma das coisas que mais trazem clientes potenciais para comprar, que é o atendimento personalizado. E aí, o atendimento personalizado, ele pode ser extremamente subjetivo, né? Vamos falar assim, o que é personalizado para um pode não ser para o outro. Então, a gente tem que nivelar aqui para entender que um atendimento personalizado é aquele atendimento que supre todas as demandas do seu cliente. Então, o que acontece muito? Comercialmente falando, um atendimento personalizado, ele tira todas as dúvidas do cliente, ele, ele prepara a pessoa, ele nutre esse atendimento, ele nutre o cliente, esse comprador, para que ele entenda que isso faz sentido para ele, que o seu produto ou o seu serviço faz sentido para ele. E a partir do momento que você nutre, que você fornece as informações, todas as informações necessárias para o seu cliente, tudo que ele quer, tudo que ele precisa, e você atende todas as demandas que ele precisa, isso passa a ser um atendimento personalizado. E somente com o atendimento personalizado que você vai conseguir efetuar uma venda. E aí sim atingir no mínimo R$100.000 em comissões por ano, certo? Então isso é importante que vocês entendam, o atendimento personalizado. Hoje no mercado imobiliário, para que vocês saibam, assim, com muitas pesquisas que são feitas, e eu sempre tenho acompanhado muito isso, o corretor de imóveis, cada vez mais, ele tem recebido um papel de consultor. Ele tem a obrigação de intermediar a negociação imobiliária, afinal de contas, ele é o profissional habilitado, que tem carteira, que tem CRESS, para fazer esse procedimento. E por outro lado, ele tem que aprender que o mercado hoje está tornando esse profissional muito consultivo. Mas aí você pode perguntar assim, mas Carol, sempre foi consultivo, os clientes sempre ligaram para perguntar 1 milhão de coisas para o corretor e não fecha, fica só especulando. Mas aí é que tá. Para você conseguir ter um atendimento personalizado, você tem que atender a demanda do seu cliente. E se você não souber como trabalhar isso dentro do seu atendimento, você vai sim se tornar um consultivo, onde a pessoa só vai especular e não vai partir para finalmente, ela não vai estar preparada lá no fundo do funil, que nós já falamos em outras aulas aqui, em outras lives, sobre todo o funil, o topo, meio e fundo de funil. E aqui nesse momento, quando a gente quer esse comprador que tem potencial grande de compra, a gente está falando já de um fundo de funil muito bem preparado, tá? Então, como que funciona isso? O cliente, hoje em dia, por conta da internet, por conta de tanta informação fácil que o comprador tem acesso, ele já chega para o corretor muito bem informado sobre o imóvel. Ele já conversou com várias outras pessoas, ele já conversou com vizinhos, ele já conversou com outros corretores, com imobiliários. E aí é onde você tem que ficar esperto para você apresentar o seu diferencial. E aí também você vai fazer o quê? O atendimento personalizado. É nesse momento que você faz o atendimento personalizado. Então, o que acontece? Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender toda a estratégia do funil, desde o topo até o final, para você já vir desde lá do topo do seu funil, atraindo a pessoa certa. Tem que ser estratégico. Não dá para você atrair qualquer pessoa. Porque se você atrair qualquer pessoa, você atrair todo mundo, você não atrai a pessoa certa para comprar o seu produto. Entende isso? Vocês conseguem compreender isso? E então você não vai conseguir fazer os seus mínimos R$100.000 por ano de comissão. Você tem que fazer o topo muito bem feito para começar lá em cima, atrair a pessoa certa.
você vai fazer a retenção dessa pessoa no meio de funil e no fundo de funil esse cliente já vai chegar mais preparado. Então, isso é prospectar cliente com maior potencial de compra. Por que maior potencial de compra? Porque esse cliente ele já está chegando ali, ó, muito mais preparado. Ele já é um cliente que vai entender o que você oferece, qual é o problema que você resolve dele, entende? Então não tem como vocês ficarem atraindo qualquer pessoa, vocês sem conseguir falar diretamente com os seus clientes. E aí, quando você entende a estratégia do funil, como que vai funcionar? O cliente bem informado, um cliente bem informado, ele conhece as especificidades do mercado imobiliário, ele tem um grande potencial de compra porque ele já conhece muitas vezes o perfil do imóvel que ele quer. Só que mesmo, aliás, não é nem mesmo, como ele já é uma pessoa muito informada, ele já conhece o que ele quer, ele conhece o mercado, ou no mínimo ele pensa que ele conhece. O que vai acontecer, gente? Nesse momento, esse cliente que está chegando ali com você, que está já preparado porque você fez uma estratégia legal desde o seu topo de funil, esse cliente, ele não quer um atendimento qualquer. Pensa, você coloca no lugar do cliente, você entende de imóvel, você sabe o que você quer comprar. Aí você chega lá, você sabe mais do que o corretor que está te atendendo. Como que você vai se sentir como consumidor? Como que você, como comprador, por exemplo, vai se sentir? Então, o cliente, por ele já vir muito informado, sabendo muita coisa do que ele quer, se você atender ele de forma muito rasa, ele vai falar: nossa, eu sei mais do que esse corretor, do que essa corretora. E o cliente, ele não pode se sentir assim. Ele tem que saber, ele tem que perceber que você, que é o profissional, sabe mais do que ele. Então, imagina qualquer profissional que você vá, que a pessoa simplesmente sabe menos do que você foi procurar. Você já vai ficar inseguro, você vai falar: mas o que eu estou fazendo aqui se eu sei muito mais que essa pessoa? Então, olha isso faz uma grande diferença na hora do atendimento. Isso é um atendimento personalizado. Isso não quer dizer que você não vai fazer várias perguntas para o seu cliente. Mas quando você fizer as perguntas para esse seu cliente, ele vai entender que ele vai falar assim: ó, esse profissional aqui, esse corretor, essa corretora aqui, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe fazer um atendimento personalizado. E isso torna o seu cliente com grande potencial de compra. Não é uma questão financeira que tem grande potencial de compra. É quem você trouxe no seu funil. E isso torna o seu cliente. Então, como que você prospecta? Trabalhando o seu funil estrategicamente desde o início. Não é só aleatoriamente chegar uma pessoa e você atender. Isso não. Isso não é prospectar clientes com grande potencial de compra. Logo, você não vai vender, não vai faturar no mínimo R$100.000 por ano de comissão, tá? Então, isso é uma grande oportunidade. Você atrair esse cliente através do seu trabalho de funil de vendas, tá? E aí, essa personalização do atendimento tem que existir. Não tem como. Vocês precisam aprender muito sobre o cliente que você quer atrair para que você consiga atrair o cliente certo. Você tem que entender que o atendimento que você vai dar para ele vai suprir as exigências que ele quer que sejam supridas. Então você precisa conhecer essa pessoa, você precisa conhecer o seu cliente ideal. Eu falo muito de cliente ideal e falo muito desse cliente ideal como comprador, como proprietário. Mas muitas vezes, quando você nicha o seu mercado, você vai entender quem é esse comprador também. Quem é esse cliente ideal como comprador. Que você consegue enxergar no proprietário e no comprador a mesma pessoa. Porque um vendedor, muitas vezes ele é também um comprador. E aí quando você entende o seu cliente ideal e trabalha estrategicamente para atrair essa pessoa, ele vira um cliente potencial para compra. Conseguem compreender isso? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Manda aqui um comentário para mim, se está fazendo sentido, ou do que eu estou falando aqui, se está fazendo sentido na cabeça de vocês, se vocês praticam isso já, se não praticam. Comenta aqui comigo
no chat para eu saber, tá? Então, gente, o corretor de imóveis que não nutre o seu cliente, o seu pretenso cliente, para torná-lo quente para compra, para torná-lo potencial cliente para compra, ele pode perder. O corretor que faz isso pode perder para outro corretor que faça esse atendimento personalizado, que faça tudo isso que eu tô falando. Não faz, Dai? Faz todo sentido. A gente tem que entender quem é estrategicamente que nós queremos falar. Então, preocupem-se muito com isso. Preocupem-se muito com isso, que vai fazer muita diferença na carreira de vocês, podem ter certeza. Então, dentro do funil de vendas, quando esse cliente chega, o momento de entender as exigências dele é no primeiro contato. Oi, Jaque, tudo bem? Eduardo. É no início, gente, é no primeiro contato que vocês fazem com o cliente, é onde vocês têm que descobrir quais são as exigências que ele tem. Nesses primeiros contatos. Se você não fizer isso, gente, eu tô falando aqui, eu já falei isso uma outra vez. Tá diminuindo cada vez mais o tempo de atendimento do cliente. Olha só. Estão falando já, olha que loucura isso. Estão falando já de 4 minutos. Se a pessoa fez contar, você tem que responder em 4 minutos o comprador, senão ele vai com o outro. Por que isso? Demanda, oferta, demanda. Tem muita oferta, muita demanda. E o cliente, ele tá ali, ó, ele tá pesquisando, às vezes ele sabe mais do que o corretor, e é isso que eu tô falando aqui desde o início, não pode deixar acontecer isso. Você tem que saber mais do produto que você tá oferecendo e saber com quem que você tá falando, desde o início. A pessoa que chegou ali, você já fala assim, eu já sei, eu já te conheço, meu cliente, eu já conheço você, entende isso? Boa tarde, Vitor, boa tarde. Então, gente, conhecer o perfil do cliente ajuda muito vocês desde o início, desde o topo do funil, para você prospectar esse comprador. Você precisa entender quem que é o seu cliente ideal. Baseado sim no proprietário, você consegue encontrar o comprador. Olha que dica maravilhosa. É a mesma pessoa, ou um vendedor pode ser um comprador. Boa tarde pessoal que está entrando agora. Então, conheçam esse cliente ideal, gente. Conheçam esse cliente ideal. Quando você conhece seu cliente ideal, você consegue atingir no mínimo 100 mil reais de faturamento por ano, de comissão. Você tem que entender seu cliente. Todo mundo que trabalha com cliente tem que entender o cliente. Todo mundo. Conhecer o perfil ajuda o corretor a ganhar a confiança, ajuda o corretor a entender qual é o perfil de imóvel que o seu cliente busca, apropriado para ele, dentro da segmentação desses compradores, priorizando o quê? Contatos específicos para você fazer, inclusive, com parceiros. Então você vai ter mais sucesso. Por quê? Porque você conhece o cliente, você sabe qual é o imóvel que ele vai vir atrás de você procurando, você já sabe se você já tem esse imóvel ou não. Aí você já consegue saber se aquela pessoa ela realmente vai ter interesse em comprar, porque você já conhece ele, ó. E toda vez, toda venda que você fizer, revisite o seu cliente. Revisite, veja se mudou alguma coisa. Qual é o padrão de atendimento que você mais tem? Qual é o padrão de cliente que você mais tem? O que ele mais busca? Encontre esse padrão. Encontre esse padrão. Porque você vai conseguir falar com a pessoa sempre, direcionada. Então você tem que entender qual é o padrão de cliente que eu atendo. Eu não estou falando de padrão de valor de bem, não. Assim, baixo padrão, médio padrão. Não estou falando disso. Estou falando assim, o que o meu cliente mais pergunta para mim? O que eu ouço ele falar? O que eu escuto da boca dele? E aí, se toda vez você revisitar esse cliente e conseguir entender todas as vezes o que ele pergunta, repetidas vezes, tá? Repetidas vezes, você começa a formar um padrão, tá? E aí você consegue personalizar ainda mais o atendimento. Por exemplo, nós temos algumas perguntas muito básicas para fazer para um comprador, que aqui, vamos dizer assim, são perguntas bem básicas que você pode fazer de um modo geral. E aí, quando você conhecer o seu cliente melhor,
você consegue personalizar ainda mais. Então, por exemplo, quantas pessoas vão morar nesse imóvel? Onde que os filhos estudam, se caso tiver filhos, né? Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o seu cliente, se é família grande, se é família pequena. Então você tem que saber quantas pessoas vão morar no imóvel. Se ele prefere, por exemplo, que o imóvel esteja mais perto do trabalho ou da escola do filho, se tiver filho. Isso vai te ajudar a entender a dinâmica, por exemplo, de uma família. Você vai descobrir se de repente a pessoa ela quer comprar um imóvel, mas ela é solteira, ela não tem uma família grande, ela vai morar sozinha, ela vai morar em duas pessoas, é um casal. Recentemente, a gente sempre que a gente vai fazer um anúncio de imóvel, como que a gente faz? Olha aqui que dica preciosa para vocês. A gente tem que estudar esse comprador. Um imóvel de 50 metros quadrados, por exemplo, uma família grande não vai buscar. E para você direcionar isso dentro de um tráfego pago, que inclusive a gente tem módulos de tráfego pago no nosso curso, né, no nosso curso de corretora independente, a gente ensina como colocar a configuração do comprador para que somente o comprador que a gente quer que venha no nosso funil apareça lá. Então não vai vir, se eu for anunciar um imóvel de 50 metros quadrados, não vem uma família de 5 pessoas, não cabe, entende? Eu tenho que saber quem é o meu cliente. Então, todas as vezes que eu for fazer um anúncio, todas as vezes que eu capto o imóvel, eu estudo o proprietário e eu estudo o comprador. Lembra? Pode ser a mesma pessoa. E isso já vai facilitar a sua vida. Você vai conseguir anunciar melhor, você vai conseguir se comunicar melhor. Por isso que é importante nichar, segmentar o mercado que você quer atuar. E aí lá na pergunta, tem filho, não tem filho? Quantas pessoas vão morar? Tem bicho, né? Tem animal de estimação? Não tem? Tem lugar que não aceita. Tem condomínio que não aceita, tá lá na convenção. Você precisa conhecer a convenção. Corretor de imóveis tem que conhecer a convenção de condomínio, regimento interno, olha só. Mais isso ainda. Que também no nosso curso a gente ensina a toda a parte jurídica, né? Que faz parte de estratégia negocial. Se você é um corretor que não conhece minimamente uma parte jurídica, você vai ficar para trás. Atendimento personalizado também inclui parte jurídica. Também inclui. Porque o cliente pergunta. Tudo que vocês tiverem, que o pessoal tiver dúvida aí com vocês de documentação, matrícula, escritura, divisão, convenção, o que isso pode, aquilo não pode, tudo é jurídico isso, gente. Por isso que eu falo assim, às vezes fala, mas o advogado tem que saber isso daí. Não é. Não é só advogado, vocês têm que saber por quê. Porque você precisa atender o seu cliente de forma personalizada. E o seu cliente, às vezes, ele já vem, ele já sabe. Ele já sabe o que, que tem lá no. Imagina ele chega e fala assim: eu posso levar meu animal de estimação? Aí você não sabe dizer. Não é obrigado a saber tudo na hora. Você pode. Só que você tem que ser rápido para descobrir. Porque senão outro corretor, se souber, ele fala: não, aquele lá sabia mais do que ele, sabia menos que eu, porque eu já sabia que podia ou que não podia. Olha só a diferença do atendimento. Muda. Você precisa entender que tipo de configuração de imóvel é bem-vinda para o seu cliente. Já aconteceu, por exemplo, que eu já vi, um cliente que, por exemplo, ele tinha um idoso que morava na casa e ele pretendia comprar um outro imóvel. E aí, o que ele fez? Sem perguntar e sem conhecer o cliente que ele estava atendendo, ele mandou opções. Tá, até aí, tudo bem. Só que ele mandou opção para o cliente que era sobrado. E a pessoa que era idosa, ela não podia subir escadas. Então, assim, você já perde um tempo ali, né? Ah, tudo bem, depois ele falou, mas se você pudesse antecipar e personalizar esse atendimento, você só vai mandar casa terra para a pessoa. Entendeu? Vocês vão personalizar esse atendimento o máximo possível. Isso faz vocês gerarem 100 mil reais em comissões no mínimo por ano. Isso faz. Pode ter certeza que faz um atendimento personalizado. Vocês são hoje consultores. As pessoas querem consultar vocês de N coisas antes de comprar.
A pessoa, o comprador que tem interesse em comprar o imóvel, ele tem que se sentir seguro, porque às vezes ele não está no momento de segurança para ele comprar. Mas você, como agente imobiliário, como corretor, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que personalizar o atendimento a ponto de que a pessoa entenda que você vai resolver todos os problemas e vai passar a segurança necessária para esse comprador e ele se tornar interessado na compra. E aí você fala assim: eu trago compradores potenciais. Eu trago compradores potenciais porque eu faço uma estratégia legal de venda, eu faço uma estratégia de funil maravilhosa e eu consigo converter isso em venda. O meu lead que chegou, ele vai sair daqui com alguma coisa. Eu não vou deixar essa pessoa embora. Alguma coisa eu vou encontrar. E se ela não sabe o que ela quer, ela vai descobrir comigo. Ela vai descobrir comigo. Entende? É isso que vocês têm que buscar. Isso que vocês têm que buscar. O que a pessoa precisa. Sem que nem ela saiba. Vocês têm que saber. Então, isso a gente chama de necessidades intrínsecas. De descobrir, fazer a pessoa enxergar sozinha, através das perguntas que você conduz na conversa, a descobrir o que ela precisa comprar. Qual é o problema que ela tem que resolver que ela nem sabia que tinha. Isso é conhecer seu cliente. Você ir cavando a pessoa até que você descubra muita informação que ela fala para você. Não é você que fala, não é você que inventa, não é você que... nada disso. A pessoa vai te falar. E você vai só o quê? Conduzir a negociação. Tá? Vocês vão conduzir a negociação. Você está vendendo apartamento? Que andar que a pessoa quer? Ela está procurando... Que andar que ela quer? Ela quer sobrado? Ela quer terra? Pergunta a especificação do imóvel. A especificação do imóvel é muito importante também. Então a parte familiar, né, da própria pessoa, tem a parte do imóvel. Você tem que saber sobre pagamento também. A pessoa vai pagar à vista, não vai? Por quê? Porque você já conversou com o proprietário, você já sabe. Obrigada, Andréia. Você já sabe com o proprietário se ele aceita financiamento, se o imóvel dá financiamento, se enquadra num programa Casa Verde e Amarela, por causa da faixa da cidade que você está. Entendeu? É isso, gente. Então vocês têm que perguntar. É à vista? É financiado? Dá financiamento? Não dá? Se é casa, dá financiamento? Não dá? Então não adianta esse cliente chegar aqui e eu apresentar 1 milhão de coisas para ele e esse imóvel especificamente, que esse aqui não dá financiamento, porque ele falou para mim que ele quer financiado. Adianta eu apresentar um imóvel para ele que não dá financiamento? Adianta você perder o tempo e ir lá visitar com ele? Não adianta, porque você sabe, por isso que pegar imóvel aleatoriamente também não resolve. A gente fala disso muito aqui sempre. Você tem que saber o que você pega, qual é o produto que você trabalha. Lembra do cliente ideal, proprietário cliente ideal, comprador cliente ideal, com quem que eu estou falando, qual é o meu funil, qual é a estratégia que eu vou usar. Você tem que trabalhar com estratégia. Hoje, o mercado imobiliário, assim como qualquer outro mercado, demanda de você a busca de estratégia diária para você conseguir faturar no mínimo 100 mil reais em comissões por ano. Se você trabalhar na sorte, você não vai conseguir desenvolver uma boa carreira aí, tá bom? Trabalhe estrategicamente e aí sim você vai conseguir prospectar o seu cliente ideal, o seu cliente que precisa, de fato, de tudo que você tem a oferecer. E assim, você não pode ser um corretor passivo, você tem que ser um corretor ativo. Isso vai fazer a diferença na sua carreira. Quando você faz esse atendimento personalizado, você está sendo ativo, você não está sendo passivo, deixando as coisas acontecerem. Você está trabalhando a sua estratégia de trabalho. Independente se você está vinculado a uma imobiliária ou não, você é um empresário do mercado imobiliário que precisa pensar todos os dias na sua estratégia. E aqui hoje eu passei para vocês estratégias de funil de vendas, para vocês fazerem a captação do cliente ideal desde o início da sua captação, lá no comecinho do topo do funil, para a hora que ele chegar, ele chega como um cliente que tem grandes possibilidades de fazer um fechamento com você e comprar o imóvel que você vende. E se você não conseguir fazer uma venda naquele momento, embora você vá fazer de tudo para isso,
ao menos você vai ter no mínimo a fidelização desse cliente. E quando ele vai falar assim, tá, eu vou esperar você, corretor, eu vou te esperar para você encontrar o meu imóvel, porque você já sabe tudo que eu quero, você já sabe o que eu preciso e você descobriu até o que eu não sabia. Às vezes acontece das pessoas quererem um bairro e o corretor fazer esse cliente entender que o outro bairro para ele faz mais sentido do que o que ele estava procurando. Entende? Faz mais sentido para ele. E isso faz diferença, porque isso daí é a necessidade intrínseca. Ele fala assim: nossa, eu não sabia que esse bairro era tão bom para se viver, como você me apresentou aqui. E aí você converte essa pessoa, porque às vezes você não tem no bairro que ele queria, mas você apresentou tantos benefícios num outro lugar que fez essa pessoa mudar de ideia. E aí você tinha um imóvel no outro lugar e vende. E aí esse cliente é um grande potencial para comprar um imóvel seu. Tudo bem? Então, gente, saibam fazer as perguntas certas, saibam atrair desde o início o cliente correto, estude o seu cliente todo santo dia. Tudo que você fizer, todas as vezes que você trabalhar, que você atender um cliente, vai ali desenhando o padrão dele, porque sempre tem um padrão. As pessoas são diferentes, mas sempre vai haver um padrão das mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, e isso vai fazendo com que você se prepare cada vez mais para atender essa pessoa de forma personalizada. E isso vai fidelizar o seu cliente com toda certeza do mundo. Isso vai fazer. Então, não seja o corretor passivo que só espera indicação. Isso não é trabalhar estrategicamente. Não quer dizer que você não vai receber indicação. Você vai também. Mas quando você trabalha com estratégia, você sai da passividade, vai para a atividade, você se torna uma pessoa ativa, proativa, que busca o seu cliente, não fica esperando o seu cliente aparecer do nada e não fica esperando só indicação para fazer venda. Você faz toda a parte estratégica, que é a sua empresa, que é vender imóveis. Você vende imóveis. Então você precisa, ou aluga, né? Tem também corretores que alugam, tem corretores que são avaliadores. Então, para cada segmento aí dentro da sua carreira de corretor, você tem que ter a metodologia para poder aplicar todas as técnicas certinha e conseguir converter mais vendas e atrair esses clientes potenciais aí para compra. Tudo bem? Pessoal, fez sentido para vocês tudo isso? Né? Foram muitas dicas aqui hoje sobre como prospectar esses clientes potenciais, né? Então, é isso. É isso que vocês têm que fazer. Fez sentido, pessoal? Manda um ok aqui pra mim. Sem Carol, fez. Carol, não fez sentido, não entendi nada, entendi tudo. Eu vou começar a aplicar a partir de hoje. Manda pra mim. E legal, André, que bom. Faz muito sentido, né? Legal, Kelly. Ó, dá um print na tela aí, marca lá o perfil, posta no seu story a maior sacada que você teve hoje aqui que você falou assim, nossa, eu não sabia que se eu fizesse isso, eu ia atrair mais clientes, mais compradores, pretensos compradores aí a compra mesmo, a fechamento, a finalização da compra. Marca lá, tira um print, marca meu arroba, eu reposto vocês aqui também e coloca a maior sacada que vocês tiveram na live de hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? E comentem lá, comentem no post, isso aqui vai subir, vai ficar gravada depois, tá bom? Para vocês comentarem, compartilharem. Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom estar aqui e até a nossa próxima aula. Não deixem de comentar, tá bom? Exatamente, exemplos. Isso aí, Leandro, obrigada, viu? Então comenta lá o que vocês tiveram de maior sacada hoje para a gente fazer o compartilhamento e trazer mais pessoas para terem, para aprender mais, para conseguir vender mais e seguir e conseguir faturar no mínimo 100 mil reais em comissões, que é o que a gente busca aqui todos os dias com os nossos conteúdos, tá bom? Manda lá que vai ser bem legal esse compartilhamento. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.